not the saints shall judge the earth? Daniel said the judgment was set. And the books were opened. And 10,000 times 10,000s of thousands ministered to him. King and queen. And then another book is opened, which is the book of life. That's for the church. And the queen and the king stood there. It's a cowboy's meditation. So last night as I laid on the prairie, I gazed to the stars in the skies, and I wondered if ever a cowboy could drift to that sweet by and by. There's a road to that bright, happy region, but it's dim there, a trail, so they say. But the broad one that leads to perdition is posted and blazed all the way. They speak of another great owner. He's speaking in the terms of his Cadillac. If he's ever in a roundup, you can see it plain. They speak of another great owner, and he's never overstocked, so they say. He'll always make room for a sinner that'll drift on that straight and narrow way. They say he will never forsake you. And he knows every action and look. For safety, we'd better get branded, have our name on his great tally book. For they say there will be a great roundup when cowboys like dogies will stand to be marked by the riders of judgment and prophets and seers that's posted in those every brand. Is ever in a roundup. See the boss stand out there and the riders and milling in that herd of cattle. He'll see his own brand go by and he'll motion to the boss. The boss will sit and give him the nod. His pony runs right in around this milling, cropping bunch of horns like that and cut his own cows out. See? Roll on, little doggies, roll. They say there will be a great roundup. And cowboys like dogies will stand. That will be marked by the riders of judgment. It's posted in those every brand. So he said, I guess I will be a stray yearling. Just a man that's condemned it out. Unbranded. He either makes soup out of him. To be marked by the riders of judgment. That'll be cut in the bunch with the rustics when the boss of those riders come by. Roll on, roll on, roll on, little doggies, roll on. Oh, soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. Hallelujah. All the host of heaven will assemble be. Oh, it will be a glorious sight. All the saints in spotless white. And with Jesus we shall reign eternally. Oh, come and dine, the Master calleth. Now the word. Come and dine. Oh, I give without words. Hallelujah. Come and dine, come and dine. You can feast at Jesus' table anytime. Now. Amen. But when he leaves there, no. He who fed the multitude turned the water into wine. He
he that said that he that believeth on me, the works that I do shall he do also. Yes. Oh my. He that promised these things in the last days. He that said these things. He that's now in the time of the revelation of these things being made known. Come and die. Oh, don't miss it, my brother. Last night as I lay on the prairie and gazed at the stars in the sky, I wondered if ever a cowboy would drift to that sweet by and by. And the cowboys like doggies will stand to be marked by the riders of judgment who are posted and know every brand. Roll on, roll on, roll on, little doggies, roll on, roll on, roll on, little doggies, roll on. I wonder if ever a cowboy stood ready for that judgment day and could say to the boss of the riders, I am ready, come drive me away. Roll on, roll on, roll on, little doggies, roll on, roll on. Roll
Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Apocalipse 3, verso 14 ao 16. Apocalipse 3, 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Grande Criador, te louvamos pela vida, te louvamos pela fé, te louvamos pela revelação que o Senhor tem manifestado a nós neste tempo final. Não somos merecedores, mas a graça, que é um favor imerecido, trouxe estas riquezas para deleitarmos nelas. Por isso eu peço que o Senhor nos oriente e abençoe sua igreja no Brasil e no mundo, que precisa dar ouvido à sua voz. Conceda-nos graça nesse instante. Muitas vezes não somos entendidos, mas o seu profeta também pregou a mensagem, Deus sendo mal entendido. O Senhor também não era entendido, não foi entendido pelos seus discípulos. Brana não foi entendido pelo seu povo, nem por sua família. Nós também não seremos entendidos. Estamos certos disto, Pai, mas queremos falar onde o Senhor fala e queremos parar onde o Senhor para. Em nome do Senhor Jesus, que ninguém venha tomar qualquer palavra como um juízo sobre elas, mas que possam receber graça enquanto a graça está presente. E a graça é a palavra do dia, revelada aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu quero que vocês, ao ouvir o título da mensagem, simplesmente saiba que estamos tratando com respeito a tipos. Irmão Brana diz que os tipos não falham. Então eu não poderia deixar de falar o que tenho que falar, mesmo que já falei em várias pregações, mas tomarei hoje de uma forma mais clara, mais forte, para que as pessoas sejam orientadas e saiba que o que está acontecendo são tipos que estão acontecendo nesse dia final também. Igreja morna e mulher morna. Quero que, quando vocês ouvem, entenda que eu tenho que ter liberdade para pregar,
para falar. E vocês não fiquem em mente a minha casa, que ela também tem que ser levada em mente. Mas eu estou falando porque temos visto isto e reclamações, e eu pediria que as mulheres fossem mais claras e também reclamassem de seus maridos. Certo? Elas têm que reclamar, porque o marido silenciosamente reclama, não falando mal, mas reclama da mulher. Então que a mulher também tenha a sua liberdade de reclamar do marido. Quero que vocês entendam o estilo da pregação, porque é uma igreja morna. A igreja morna, você vê que ela não crê que ela é morna. Ela crê que ela é normal. Ela crê que ela é certa. Ela canta, ela ora, ela prega. Ela acha que é normal. Ela não acha que ela é morna. Ela pula, ela grita, canta hinos, elas chacoalham, se mexe, remexe. A igreja, ela não crê que ela é morna. Se você vê o trabalho pentecostal que existe hoje, você diria, este é o movimento de Deus. E desde quando ele existiu, no tempo do profeta, era uma igreja morna. Pulavam, gritavam, eram maravilhosos, mas eles não percebiam o essencial, o primordial na vida, que era a palavra. Eles achavam que os dons é que era tudo para eles. Até hoje os pentecostais creem assim. E tem gente da mensagem, tem igreja da mensagem, que se você for lá, você tem que tomar cuidado. Porque eles cantam, eles dão salto mortal, eles dão pirueta. Da mensagem. Espero o irmão Brana voltar, porque se o irmão Brana voltar, ele põe fogo nessa igreja. É bom eles nem esperar o irmão Brana voltar desse jeito, da forma que estão agindo. Então, a gente vê que a pessoa, ela está morta e não sabe. Outra hora está morna e acha que é normal. Estou vivendo normalmente. Muitas vezes a nossa vida cristã é uma vida morna. E nós achamos que nós estamos no esplendor. Creio nos selos, creio nos trovões, creio em Brana, creio em João, creio em tudo. E vive uma vida morna. Então eu quero tomar tudo, é tipo. A igreja, a mulher. O irmão Brana diz que a mulher é tipo da igreja. Então não poderia deixar de falar da mulher morna quando tenha a igreja morna. Se isso servir para dar um beliscão na sua consciência e haver uma mudança de crente morno para um crente quente, de uma mulher morna para uma mulher quente. Agora eu quero que vocês entendam isto pensando na palavra correta. Toda mulher, ela deve ser uma mulher do seu marido. Porque a maioria das vezes você vê ela fria, ela morna com o marido. Mas ela faz tanta coisa lá fora, ela tem tanto trabalho, ela exerce tanta coisa, ela tem tanta posição, ela canta, e dá oportunidade para ela até pregar, e ela prega. É contrário à Bíblia, mas ela vai e faz. Então aquilo atrapalha ela ver que ela é uma mulher morna. Uma mulher que não é aquela mulher que Deus deu para o homem. Tem uma que parte para a prostituição e a outra fica aquém da realidade. O que vai à prostituição porque quer mostrar que é uma mulher aquecida e que pode, mas aquilo é demônios, porque passa do normal.
Mas a mulher, eu não posso começar falando isso agora, né? A gente só dá um toque para ver se dentro desta 1 hora de palestra nós conseguimos expressar o espiritual, o natural, para que as pessoas entendam. Se você não entender o natural, você não entende o espiritual. A maioria das vezes o casamento não vai bem, porque o marido ou a mulher não entende o natural. O casamento não vai bem. São Paulo diz que quando você casa, o homem passa a fazer a vontade da mulher para agradar a mulher. Quando ele é solteiro, faz a vontade do Senhor. Não quer dizer que depois que ele casa, para de fazer a vontade do Senhor. Só que agora ele tem que cumprir os desejos daquela mulher. E se você tem uma mulher que gosta de passear, se você tem uma mulher que gosta de muita coisa na terra, você vai ter que cumprir os desejos dela e não é fácil. Se ela é uma cristã, estou te falando, ela tem desejos, ela não é uma morta. Ela tem desejos. E o homem é responsável por cumprir aquilo, a vontade dela, porque casou com ela. E a mulher cumprir a vontade do marido. Isto Paulo mostra claramente em 1 Coríntios 7, que nós já lemos aqui na igreja, mas não adianta. Certo? Mas por que não adianta? Eu vou falar como o irmão Brana falou. O irmão Brana disse, Deus fez algo nessa semana que vocês não viram. Então, eu preguei esses dias para trás sobre casamento, 1 Coríntios 7. Não conserta. Reclamação. Chega, a gente tenta ajudar as pessoas. Mas vocês vão ter que saber a quem são comparadas tanto as mulheres quanto os homens. Porque somos tipo. O homem é tipo da palavra, a mulher é tipo da igreja. O que ela está fazendo? É o mesmo que você vê a igreja fazer. Você vê a igreja pentecostal ou qualquer outra igreja, você não vê que ela está fazendo um grande trabalho? Trabalho no rádio, trabalho na televisão, trabalho na internet. Ela está trabalhando. Ela não vê sua mornidão. Deus chegou ao ponto de dizer, se você fosse frio, eu te toleraria. Mas você nem é quente, nem é frio. É aquele indivíduo, aquela pessoa que vem na igreja, nem é verdadeiramente da mensagem e nem é do mundo. É aquele indivíduo que fica no meio. Por isso que Deus diz assim, eu sou o primeiro e o último. O irmão Brandizer não falou nada do meio. Porque o meio foi as eras. Mas ele é Jesus e ele é Brana. Mas o meio foi as eras. No meio você vai ter problema, você vai ter dificuldade. Mas quando você pega Jesus e Brana, você tem a palavra encarnada no amanhecer e no entardecer. Só não obedece porque não quer. Os outros não foram palavra encarnada. Os outros foram a manifestação de Deus nas eras. Mas nós temos o Deus encarnado. Primeiro e último. Alfa e ômega. Está tão claro naquilo que nós já estudamos, vimos na Bíblia. Não adianta o povo dizer para nós, você diz que Brana é ômega. Eu disse, não, Jesus diz que é ômega. E Jesus só podia ser ômega no outro homem. E Jesus não pode, ele mesmo ser ômega sem ter outro homem. Porque se ele era alfa, era um homem, o ômega tem que ser outro homem. E alfa é o nome e ômega é o novo nome. É tão simples as coisas, mas eles enrolam tudo e não conseguem crer. E é uma igreja que para ela é quente. Se você for numa igreja dessa pentecostal, depois você vem aqui no nosso meio, você faz povo que está morto. Porque você vai lá, é glória toda hora, é aleluia toda hora, é uma conversaiada toda hora, é um monte de coisa toda hora. É uma petição de dinheiro toda hora, é falar em milagre toda hora, em cura física toda hora. Mas você dificilmente tem uma orientação da palavra verdadeira do dia. Eles até pregam a palavra, mas ela não é do dia, é morna.
Toda mensagem que não é do dia, ela é morna. Laodiceia é morna porque ela rejeitou a palavra encarnada do dia. E a palavra encarnada era Deus encarnado em Brana. Era a palavra encarnada daquele dia. E eles não puderam aceitar, ver. A irmã Meda, que era a melhor esposa do mundo, diz William Branham. A irmã Meda, a melhor esposa do mundo, fracassou. Bateu a porta na cara dele, sem perceber, por causa do nervosismo, porque eu sou mulher de um homem. Mas os outros falam que ele é profeta, mas faz sexo com ele. Não era Meda? Então, pode bater a porta na cara, não tem problema nenhum. E ele já estava acostumado, tocava na mão de uma pessoa e sabia, a minha mão muda de cor. Eu toco na mão de Meda, aí, minha mão não muda de cor. Mas depois que ela bateu a porta, ele nem preocupou com aquilo. Ele não importou, não é... O homem hoje, o homem importa muito. Se o homem não importasse, Deus realizava mais obras. Mas o homem importa muito com as coisas. Brana não importou com o que ela fez. O homem, o marido, importa muito com o que a mulher faz. Devia não importar, para Deus poder entrar em cena. Mas o homem importa muito, fala muito, reclama muito. Então Deus não pode entrar em cena. Brana deu aquilo por nada. Foi lavar o carro e Deus disse para ele: vai lá e leia para ela. Acho que é Números 13. Onde Miriam falou contra seu irmão Moisés e ficou leprosa. Ele continuou lavando o carro e tive que ouvir Deus outra vez. Vai ler para ela essa escritura. Mas ela tinha entrado para dentro do quarto, nervosa porque o José tinha feito a arte, e correu para o colo de Brana e disse: papai, me perdoa, e o papai perdoou. E agora ela sai, bate a porta, entrando no quarto, sai da presença dele, entra no quarto, bate a porta. É a mesma coisa que nada. Ele teve que ir lá e: querida, você não sabe como a resposta, né? Querida, parece que a porta não ia abrir. Diz: eu tenho uma palavra do Senhor para você. Seria bom que ela nunca tivesse importado com a arte de José. Porque ela importou com a arte de José, ficou nervosa, bateu a porta na cara de um homem que era o marido dela. E depois Deus mandou ele ler para ela. E que fica leprosa mesmo. Ela abriu a porta e recebeu a palavra do Senhor, lida pelo irmão Brana. Agora você, na próxima vez que o irmão Brana foi mostrar para a pessoa: olha, para você ver, eu pego na sua mão, minha mão muda de cor. Então eu sei as doenças que você tem. Você quer ver? Minha esposa não é assim. Daqui a mão, Meda. Tá. Você tem um quisto no ovário esquerdo. Antes não tinha. E você quer saber melhor? Eles foram ao médico, tiraram o raio-x, e o raio-x deu negativo. Aí, graças a Deus. Quando Deus fala uma coisa, aquilo está informe. Porque Deus nos conhece antes que falamos uma palavra. Diz o salmista: o meu corpo ainda estava informe quando tu me conheceu. Então Deus conhece a doença quando ela não foi formada ainda. E era isso que era o profeta de Deus naquele dia. Ele via a doença sem ser formada ainda. Mas depois tiraram o raio-x,
Os próximos raios-x que tiraram, aí detectou aquele quisto, e você sabe que aquilo levou, pelo que eu leio, levou 16 anos, e chegou o ponto que aquilo foi ficando grande e tinha que operar. E vocês sabem, a graça atuou ainda na irmã Meda, a cura. E quando ela foi para ser operada, não tinha um maridinho perto para passar a mão na testa dela, no cabelo dela. Não, querida, Deus vai te ajudar, Deus está presente. Deus já falou que me deu um dom, então eu já tenho orado por você. Mas ia lá, fazia o raio-x, o quisto estava lá. E ele saiu para pregar e ela tinha que operar. Você sabe de tudo isso, eu estou apenas repetindo um pedacinho para nós vermos o quão bom é Deus se a gente obedecer. Se a gente não obedecer Ele, a gente paga com tanta coisa na vida. Então a gente precisa obedecer Deus, a palavra. E enquanto ela tinha que ser operada, lá ao longe, ele estava orando a Deus. Ele sabia, essa é a hora de operar minha esposa. Então ele foi pedir a Deus. E enquanto ele orava, a coisa foi mudada. E ele disse, antes que a mão do médico toque nela para operá-la, que a mão do Todo-Poderoso dissolva, destrua este tumor. E tudo bem, daqui a pouco a esposa vem e liga para ele. Querido, ele diz, eu já sei, você não tem mais o tumor. Vê? A graça operou na igreja. Estão entendendo? A graça operou na igreja, a igreja estava morna. A igreja não estava atendendo a palavra do esposo. Brana, era normal. Mas agora ela foi curada, graças a Deus. Já não é mais uma igreja morna, uma mulher morna. Agora ela está aquecida, ela está em obediência à palavra. E quando você está em obediência à palavra, eu quero que você entenda, tanto o homem como a mulher recebem o juízo, quando não tem obediência à palavra. E quando tem obediência à palavra, tanto a mulher quanto o marido recebe bênção. Então a gente tem que primar por estas coisas verdadeiras, por esta palavra. Amém? Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus, o esposo, vomitando a igreja. Estou a ponto de vomitar da minha boca. A boca de Deus é um profeta. O povo pentecostal e os demais daqueles dias foram vomitados da boca de Deus. Eles não puderam viver a vida cristã expressada pelo profeta no seu dia. E foram vomitados. Por isso, não te admires dos Estados Unidos não saber nada de trovões, nada de sétimo selo, nada de novo nome. Não te admires. É um povo morno. Deus curou a irmã Meda, que é a igreja do profeta. Espero que Deus tenha nos curado. Porque quando estávamos também fora desta realidade, era como bater a porta na cara de Brana, quando você diz que não foi revelado os selos, que não foi revelado o novo nome, que o novo nome não é Brana. Quando Brana diz que Brana quer dizer perfeito, perfeição, foi ele quem falou. HM faz parte do nome de Deus, foi ele quem falou. Agora a igreja dá mensagem morna, bate a porta na cara de Brana. Esta não vai ser curada, ela tem um quisto no ovário dela. Por isso ela não vai gerar filhos da palavra de Brana.
Porque ela tem um quisto gerando dentro dela. Para ela gerar um filho, ela tem que tirar esse quisto, esta inflamação, esta desobediência, esta má interpretação da palavra do profeta. Espero que as pessoas entendam isto. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Não é exatamente o tipo da igreja, da mulher. E quando é que diz não preciso de coisa alguma? Depois que casa, que antes de casar, a boca dela é bonita, é porque você vai beijar a boca dela. Se for feia e torta, você dá, não dá para tomar mais não. Talvez vocês não gostem, mulheres. Tem algumas mulheres que não gostam que falem sexo. Eu creio que vocês talvez nunca usaram. E nunca souberam que aquilo aponta também para algo espiritual. Se você não tem prazer com o seu marido, você não sabe o que é prazer com Deus. Se não tem aquele prazer, você não sabe. Tudo está mostrando em tipos, em sombras. E as mulheres não valorizam. A igreja morna valoriza o pular, o gritar. A igreja verdadeira tem que valorizar a revelação da palavra a seu tempo. A palavra a seu tempo, quão boa é. O pastor Luiz Mendes pregava isso daí lá atrás, como era gostoso. Se ele soubesse que a palavra a seu tempo hoje é a palavra de João, a palavra a seu tempo naquele dia foi boa, mas agora já passou para outro tempo. E eles não vão conhecer a palavra a seu tempo, quão boa é. Quão boa é a palavra hoje. Quão bom é Apocalipse 10, 8 a 11. Olha que silêncio. O nosso povo não é levado a gritar, a pular, mas a ouvir verdades, a ter realidades dentro de si. Por isso, o casamento é a mesma coisa. Toma casamento apenas para os primeiros dias, os primeiros anos, aí depois aquilo acaba, vai acabando aos poucos. Vocês deixam só eu falar. Se não acabou aí, fique em paz. Tem muitos que já acabaram. Então vai acabando, e a mulher está forte, a mulher está viçosa, o homem também, mas está acabado. Já não sentem mais prazer um com o outro. O prazer de passar a mão um no outro, quando é solteiro, mas dá um problema, dá um trabalho, essa mocidade, que você tem que ficar falando para eles, cuidado, não fica com a mão na mão dela. Mas pega mesmo. É um imã. Só que depois que casa, vai passando o tempo, o imã vai saindo, vai perdendo a virtude. Já não tem vontade mais de pegar na mão dela, nem na mão dele. Não tem aquele prazer, mas já acostumamos. É um costume errado que você tem. É como a gente costuma com Deus. A gente não sente Deus mais. A gente ora, mas não sente mais. A gente prega, mas não sente mais. A gente ouve, mas não sente mais. Faz muito tempo que eu sou crente. Eu tenho 50 anos de crente, gente. Eu já não devo sentir mais nada. 50 anos de crente. Aí você vai 50 anos de casado. Aqueles que vivem bem. Os que não vivem bem, eu já vi um numa calçada, o outro na outra. E eu no meio. Você vê um andando lá de cá. E se fizer alguma coisa aí, já grita, ô velho! Quer dizer, o QI é tão da altura de voz, onde se pode tratar o lugar público que a gente está, como a gente deve conversar. Deveriam conversar como a secretária sabe conversar, a sua mulher, a minha mulher, a igreja de Deus, deveria conversar como a secretária. Baixinho, amável,
Que tratamento? Qualquer um quer ir lá tratar. Mas você pega uma secretária rude, você não quer voltar naquele médico mais. Você não quer naquele dentista mais. Tem que ter gente agradável. Por que para atender os outros são agradáveis? Será que todas fazem assim também com o marido? Alô? Alô? O que você quer? Não é assim? E pode ser secretário, fala bem lá, trata bem os outros, mas não trata o principal em casa, que é o marido. Não sabe tratar bem em casa. Eu espero que mais uma vez as mulheres se despertem. Senão eu vou ter que pregar outra vez, irmão. Outra vez? Mas será que vai ter que pregar? Outra vez? Essa igreja morna, essa mulher morna. Assim, porque as morno e nem as frio nem quente. Tipo de crente, de gente na igreja que Deus não tolera. A gente tem que vir com aquele desejo. Desejo de ouvir, de adorar a Deus. De entregar algo para Ele, de receber algo dEle. E a gente tem que vir como Ele disse, para buscar o Espírito Santo, e Ele nos dará as coisas, Ele nos acrescentará as demais coisas. Então cada um de nós deveríamos clamar pelo espiritual, e seria nos dado o natural. Mas quando nós não temos nem o natural em casa, vê a igreja morna. Fale novo nome para ela. Ela é morna. Mas eles cantam, e os pregadores pregam. Fala que Deus mandou um profeta. Fala que tem profeta depois de Brana. Fala que a noiva é profeta, e é hoje. E ela não é uma mulher, ela é um homem. Deus não tem profetisa, Deus tem profeta. Mas é o tempo delas não valorizar a palavra, porque é o tempo delas, foi quando abriram a porta para elas votarem, os seus trabalhos públicos. Então elas tomaram, invadiram o campo dos homens, que hoje o homem, para tratar da família, tem que permitir a esposa trabalhar também, porque daqui a pouco nem serviço para ele tem. Para ela sempre vai ter, mas para ele não tem. Então, são períodos na vida que você vive e que depende de um conselho de Deus, depende que Deus te ajude. O que eu tenho que fazer? Obedecer a Deus. O que uma mulher faz? Sara obedecia a Abraão e chamava... Vocês estão vivos? 1 Pedro 3,6. Sara, duas virtudes, mas uma faz parte da outra. Sara obedecia a Abraão e chamava de Senhor. Como vai chamar de Senhor? É obediência, irmãos. Jesus diz, vou repetir, vocês conhecem isso. Jesus diz, por que me chamais Senhor, Senhor? Mateus 7,21. Vocês me chamam Senhor, Senhor. Vocês não são como Sara. Sara chamava Abraão de Senhor e obedecia. A obediência levava ela a chamar Abraão de Senhor. Não é dizer, meu senhor, né? Não é o homem querer que a mulher lá em casa vem então, ô senhor Osmar, vem cá. Não é isso. Ou, põe seu nome aí. Vai pôr seu nome, é muita gente. Põe o seu nome, ô senhor. Não é assim. A obediência, ela obedecia, ou não tem valor mais essa Bíblia, ou não tem valor mais esta palavra. Quem obedecia era Abraão ou Sara? Você tem que pregar para os dois obedecer hoje.
Enquanto a Bíblia diz, Sara obedecia a Abraão e chamava de Senhor. Porque ela sabia, ela já obedecia. A igreja não obedece a Deus, por isso ela tem 3 senhores. Ela crê num Pai, num Filho, no outro Espírito Santo. Ela tem 3 senhores. E a Bíblia diz, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Esse um só Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Todo mundo sabe que é isso. Lucas 2,11 diz, porque hoje vos nasceu na cidade de Davi, Cristo, o Senhor. O Senhor nasceu. O Senhor está em carne. A igreja não conheceu. O que a igreja morna dos dias de Jesus fez? A igreja morna pegou ele e matou ele. Crucificou ele. É uma igreja morna, é uma esposa morna. Ele veio para quem? Veio para o que era seus. Ou quem é seu na sua casa, senão sua esposa e seus filhos? Quem era seu, o seu de Jesus? Senão os judeus, Israel. Mas cadê? Obedeceram? Não. Chamaram de Senhor? Não. Mataram ele. E Jesus contou a parábola que eles fizeram isso com o filho do dono. Ele foi contando por parábolas suas pregações. Então chamar Deus de Senhor é obedecer. Obedecer o quê? Os dons? Não. Primeira e segunda etapa? Não, isso aí você já passou. Isso é uma coisa que você passou. Isso é coisa de namoro. A obediência, o fervor, o contato para produzir filhos espirituais é o contato com a palavra do dia, o que Deus tem revelado para você nesse dia, que você sabe que não é do homem, é de Deus. Então você toma aquela palavra, é ela quem te domina. Amém? Eu tenho alguma coisa para ler. O irmão Brana diz, na presença de Deus não reconhecida, 116, quando nenhum homem jamais deveria beijar uma mulher até que estivesse casado com ela. O irmão Brana está certo. Isso daí todos nós apoiamos. Só que tem uma coisa, depois que casa, tudo aquilo perde. Vai perdendo aos poucos. Se você não tomar conta, a igreja foi assim. A igreja começou no primeiro amor, lá no Pentecostes. Quando ela começou na era de Irineu, ela já tinha perdido o primeiro amor. Na era de Paulo, ela já tinha perdido o primeiro amor. Ela começou bem nos dias de Pedro. Quando passou para Paulo, já estava mostrando o primeiro mensageiro. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Já não estava agindo com aquele amor que agia antes. Tudo fazia com amor. Você sabe aquelas coisas que tudo você faz com amor? Eu tenho visto, nós somos testemunhas de gente que não faz com amor, de gente sem educação, de gente que maltrata um ao outro, de moça que maltrata rapaz, rapaz que maltrata moça, que é uma vergonha. Se eles maltratam de solteiro, para que vão casar? Vão ficar pior, porque o casamento não conserta. O que você faz, o casamento você tem que tomar cuidado de conservá-lo, porque você perde ao invés de ter. Você perde o aconchego. Você vai chegar um tempo que você vai perder aquele aconchego, aquela mão que passa na sua cabeça, o marido na cabeça da mulher, a mulher na cabeça do marido, aquele aconchego que eles falam, quando a noite está fria, então é bom porque é casado. Você engana muito, cada um enrola uma coberta e vira para um lado. Isso é conversa de solteiro. Visita, veja bem o que tem acontecido. Conversa de solteiro, porque vai perdendo aquilo que antes tinha para namorar, aquele aconchego, aquele abraço, aquele beijo, vai desaparecendo porque vai acostumando,
vai acostumando, aí bate a porta na cara do marido. Ele procura ela e bate a porta na cara dele. E se ela tem procurado ele também, e ele bate a porta na cara dela, ele tem que tratar. O homem é natureza forte. A mulher é quem faz isso, é bíblico. É a mulher que faz isso, é o tipo. Não é o homem, não é Cristo. É a igreja. Não é Cristo que não quer o aconchego. É a igreja. Não é Cristo. Ó, está aqui, você quer tudo normal? Não é Cristo que parou de beijar a igreja. É a igreja que parou de ter desejo por ele. Você quer a mensagem? Deixa eu ler. São glândulas masculinas e femininas se cruzando. Seja onde for, está errado. Não pode beijar. Um homem beijar uma mulher. Escuta aqui, de solteiro. De casado, a coisa muda, né? Potencialmente, um ato sexual quando as glândulas masculinas e femininas se tocam. É um ato sexual. Agora você pensa, tem um pedacinho aqui que o irmão Brana fala, que você vai ter que entender. Porque a era hoje está pior ainda do que nos dias do irmão Brana. Mesmo que naquele tempo já existia. Se um homem beijasse um homem na boca, isso faria vomitar. Mas faz vomitar para quem? O homem perfeito. O homem. Mas o homossexualismo usa isso daí. Olha, tem hora que eu vi num programa o rapaz falando que ele tinha perdido o amor dele. Eu fui ver, o amor dele era outro grandão. Aí a boca dele te dá nojo dele falar a boca emitida. Não é o espírito da era? Existiu isso na Bíblia? Sim, lá atrás existiu. A Bíblia diz que teria hoje? Sim, a Bíblia diz que teria. Está acontecendo? Está lá fora. Está acontecendo. Muitas vezes dentro da igreja. Certo? Muitas vezes dentro da igreja. Mas escuta aqui, se um homem beijasse um homem na boca, isso faria vomitar. Ou uma mulher beijasse uma mulher, que é diferente. Você vê? Hoje você vê o homem beijando a mulher sentindo prazer, a mulher beijando a mulher sentindo prazer, o homem beijando o homem e sentindo prazer. É contrário às escrituras. Mas não estou fazendo? Escuta aqui. E é um ato sexual, potencialmente, isso mesmo. Um tipo de Cristo beijando a sua noiva. Você vê? O marido beijando a mulher. Aqui agora o irmão Branco está mostrando do lado do marido beijando a mulher. É um tipo de Cristo beijando a sua noiva. Irmãos, vai chegando a um ponto que o casamento vai ficando tão morno. E a idade também vai chegando, tanto para ele como para ela. E a mulher chega na idade crítica dela, na passagem de idade. Então, aquilo a faz diferente. E é perigoso ela perder o lar, ela perde o casamento. Porque ela, aí no mundo perde mesmo. Dentro dos crentes, que são crentes, não perde porque eles falam, não, a gente vai pondo um paninho morno, uma água morna, porque está morno mesmo, vai tocando o barco. Mas no mundo perde os casamentos, se perde, porque o homem não trata bem a mulher, ela mete o pé nele e tem razão. Porque o homem tem que saber tratar, tem que tratar direito a mulher, ela é a parte fraca. E depois de crente, a coitada tem que aguentar esse mau homem, mau gênio. Não, você nunca foi tipo de Cristo, homem. Para ser tipo de Cristo, você tem que ser um que ama a sua mulher, um que cuida da sua mulher, que quer ter contato com ela, que passa a mão nela. Porque tem hora que não passa a mão na mulher, passa a mão nas outras. E se não passa a mão nas outras, tem vontade de passar. Não passa na mulher dele, mas tem vontade de passar a mão nas outras. Você é doido, pastor. E eu também acho. Mas é a loucura que o povo precisa escutar hoje. Porque eles fazem isso. Fazem.
Vamos mais um pouquinho? Eu vou pular aqui porque meu tempo vai esgotando. A mulher é formada para uma coisa que ela não dá muita importância. Fala de mulher cristã, sincera, gente boa dentro da igreja, vamos falar nisso. Ela não dá muita importância. Vocês querem ver o que Brana diz? A mulher é formada para um ato sexual. É o que ela não importa. A maioria das vezes é o homem que tem que procurar, falar com ela. Ela não importa. Depois que vem os filhos, ela importa muito com os filhos. Cuida dos filhos. Quando está cuidando dos filhos, está bem. Porque quando ela não cuida de você e não cuida dos filhos, pode saber que ela está cuidando de mais alguém. Mas quando está cuidando dos filhos, você ainda dá graças a Deus. Mas se não cuidar dos filhos, já não cuida de você e não cuida dos filhos, filha, pode abrir o olho. Tem alguma coisa errada lá fora. Casamento e divórcio. Parágrafo 196, pregado em 1965. Agora, aquela é uma mulher verdadeira. Uma mulher verdadeira, virgem, que casa com o seu marido e vive. Ela é uma coisa abençoada para o homem. Deus nunca deu um homem para um homem. Deus nunca deu uma mulher para uma mulher. Deus deu uma mulher para o homem. Ela é uma coisa abençoada para o homem. Escuta, se Deus pudesse dar a seu filho, você tem que saber que o seu marido é filho de Deus. É isso, irmãs. Irmãs, me ouve pela internet. Depois eu vou falar outras coisas. Mas você está me ouvindo pela internet, você tem que saber, o seu marido é um filho de Deus. Ele sendo um filho de Deus, ele vai querer fazer o que é certo. Um filho de Deus não vai flertar com outras mulheres, não vai ter namorisco lá fora. Ele é um filho de Deus. O seu marido, ele é um filho de Deus. Se Deus pudesse dar alguma coisa melhor do que uma esposa para um filho dele, ele teria dado para ele, diz o profeta. Mas ela é formada para um ato sexual. Estou lendo Casamento e Divórcio 196. Ela é formada para o que ela não dá bola. Só importa quando é solteira. Depois de casado, o tempo vai chegando. Vocês me desculpem, mas os homens fazem tratamento. Dificilmente você vê a mulher fazer tratamento. Mas os homens fazem tratamento porque eles querem continuar viril. E tem que fazer tratamento. Eu posso te levar na Bíblia. Que até Raquel na Bíblia pediu para Leia, me dá essas mandrágoras, que servia exatamente para cuidar de um melhor ato sexual. Mandrágora era usada naquele tempo e em tempos posteriores como até anestésico. As pessoas tomavam chá daquela raiz e elas ficavam alucinadas. E servia para o homem e para a mulher na vida sexual. E na Bíblia, tem lá em Gênesis 30, 14, a Raquel dizendo para Leia. A Raquel não dava filhos para Jacó. E ela vivia angustiada, triste, porque não dava filho. Uma mulher que não dava filho, ela não tinha muito valor. Era triste. Aí, nesse dia, Raquel viu que Rúben, filho de Leia, trouxe mandrágora. E ela disse, foi lá e me dá essa mandrágora. Como dizer, eu quero abrir minha madre, eu quero tomar um chá dessa mandrágora, porque isso vai me ajudar na minha natureza. E eu vou ter condições de tirar a minha esterilidade e ser abençoada e ter um filho para alegar meu esposo. E sabe o que ela disse? Ela era a esposa de Jacó. Ela disse, eu te dou
meu marido essa noite para você. Lê lá, Gênesis 30. Eu te dou o meu marido esta noite, me dá as mandrágoras. Ela queria corrigir sua falha, ela queria corrigir a sua esterilidade, querer corrigir essa mornidão. Ela queria agradar o marido. As outras agradavam o marido, mas ela não podia agradar porque ela não tinha filhos. Então me dá dessa mandrágora para eu fazer alguma coisa que eu quero agradar meu marido. E depois que isso aconteceu, que a Leia foi dormir com Jacó e teve um filho, e teve outro filho, e teve Diná depois. Aí depois a Bíblia diz, Deus lembrou de Raquel. Aí Deus lembrou dela e ela abriu a madre. Precisou de todo esse período, precisou do período até da mandrágora, para depois vir a madre aberta e ela ter um filho chamado José, próspero, que aponta para a prosperidade. Mas que foi? Uma mulher que queria agradar o marido. As mulheres não querem agradar o marido. Elas não estão preocupadas em agradar o marido. O que você vai procurar? O que agrada a mulher? Pergunta para ela o que agrada. Ela vai te falar, se não tiver geladeira nova, uma geladeira, a cama está estragada, ou guarda-roupa, ou um jogo de sofá. Depois a senhora vai e pergunta para o seu marido, o que te agrada? Diz que você durma comigo, que você me procure, não me rejeite. É isto entre Cristo e a igreja. O que a igreja quer? Me dá um terreno, me dá um templo. Me dá dinheiro, me dá programa no rádio, na televisão, na internet. A igreja quer, me dá isso, me dá aquilo. O que Jesus quer? Ele quer que você tome Ele na sua palavra. Que você creia no que Ele está fazendo no momento. O interesse dele é isto. Mas o interesse da igreja é como as mulheres. É uma mulher morna, uma igreja morna. Estou com raiva, hoje começo a falar assim, esse velho está com raiva. Não, escuta mais um pedacinho. Luteranos recusaram, a mulher recusa o marido, não tem direito de ser esposa dele. Parágrafo 211, casamento e divórcio. Mas as mulheres, irmãos, têm reclamação. A mulher, o marido toca nela, estou com dor de cabeça. Você tem que carregar analgésico para a cama todo dia. Anti-inflamatório, a minha coluna. É desculpa de todo jeito. Estou cansado, trabalhou o dia inteiro. Mas o homem também trabalhou. Quer cumprir uma parte da vida humana. E não consegue porque tem uma mulher morna. As mulheres, eu sei que tem muitos aí que aqui eu te pego, velho. Né? Mas essa é a verdade. Vocês querem Bíblia, querem mensagem? Aí eu quero a mensagem do profeta. Crê nada, irmãs. Está coçando o banco. Se crê mesmo, atende seu marido. Marido, ame sua mulher. Você diz que ama sua mulher, tratando ela na grosseria que você trata. Isso não é amor, isso é burrice. Você deveria perdê-la. Nós cremos em João, ainda bem que eu sou Osmar, vocês continuem com João, viu? Casamento de divórcio 211, observe, ele pode repudiá-la, porém ela não pode repudiar, ele pode mandá-la embora, ela não serve para ser mulher dele, é triste isso aqui, mas é da mensagem. Cristo pode mandar nós embora, mas vai nos atrever mandá-lo embora. Mas ele pode me rejeitar, mas eu não posso rejeitá-lo. Agora Deus manda uma mensagem e você coloca de lado. Deus te dá um marido e ele quer você, porque ele não tem outra mulher para o satisfazer. Ele casou foi com você. Então é que a mulher está tão burra que ela diz, vai procurar mulher.
Já escutei mulher disso aí. Vai procurar. Como é que pode? Foi ela. É ela. Você tem que dar conta do recado. Tem que entender que você é rejeitada diante de Deus. Você é uma mulher morna, uma igreja morna, vomitada da boca do profeta. Observe, ele pode repudiá-la, porém ela não pode repudiar. Ele fez isso e o provou. Ele, Jesus, fez isso e o provou. Nos dias quando Lutero, Wesley e em Pentecostes, quando eles recusaram se tornar mais profundos como parte dele, tendo um ato sexual, espiritual, para engravidarem-se com a parte mais profunda da palavra. Eles recusaram. Você tem que pensar isso aqui, é só o ato normal do ser humano. Ninguém casaria se dissesse, não vai ter sexo. Então não tem casamento. Eu não vi nenhum casamento. Ele casou, mas não vai ter sexo. Não vi. Todo mundo que casa, até a serpente fez isso. Ela não é nem do meio deles. E entrou com uma intrusa e atrapalhou nós todos na vida. Que deveríamos apenas ser criados pela palavra, hoje tem que ser criado pela vontade permissiva, ser gerado através do sexo. Aí o irmão Brenda diz, vocês compreendem? Os luteranos recusaram, a mulher recusa o marido. Os luteranos recusaram. É tipo, gente. A vida inteira, esse marido põe a mão na mulher. E a maioria das vezes, ele já está frustrado. Porque só diz não, hoje não. Ei, mundão, quem está pregando para vocês daqui hoje é um velho, como vocês um gagá, né? Está pregando isso aqui para vocês hoje. Não é um rapazinho novo que você diz, isso daí. Então, eu tenho que pregar a palavra. Paulo não era nem casado, ensinou os casais, ensinou viúva, ensinou jovens. Então não importa a idade que a gente tem, o que manda é você ter uma mensagem para entregar. Essa é a mensagem para a noiva nesse dia final. Ela tem que ter prazer com Deus. A mulher que não tem prazer com o marido, a vida inteira, em casa, é difícil um tapinha. Porque talvez um tapão é perigoso, mas um tapinha de amor. Passar a mão, aí depois, vocês me desculpem, depois as viúvas, eu estou com falta de carinho. Eu quero saber, viúvas, quando vocês tinham marido, vocês estão me ouvindo? Irmãs no Brasil, na África, em Portugal, nos Estados Unidos. Eu quero saber se naquele tempo vocês foram mornas. Eu também fui viúvo, mas casei com 4 anos, depois casei. Eu não casei porque o ministério precisa de um casado, não. Porque de todo jeito eu já tinha sido casado. Tem gente que tem uma doutrina errada. Então eu tenho que alertar que não é por isso. Casei porque precisa de uma mulher. Jesus vem e casa na última era, que ele precisa de uma igreja, de um povo, não de alguém que faz coisas bonitas para ele, não de alguém que faz festa, não de alguém que é de creche, cuida de crianças, cuida dos inválidos. Não é isso que Jesus está querendo para a igreja, não. Ele está querendo que a igreja seja quente com a palavra. Veja a revelação que o 7º anjo trouxe para nós. Veja quando João come o livrinho, o que acontece? Vai, coma também esse livrinho. Faça isso. Meu tempo já esgotou. Mas o certo é aqui, ó. Ela recusou. A igreja luterana recusou a Cristo até ele não ter nenhum desejo por ela. Tem marido, a maioria dos maridos. Eu creio que a oração calada deles é esta: Senhor, me ajuda para não ter vontade mais de sexo. Talvez ele vai ficar com a minha mulher. Mas aí o perigo.
porque sente tão frustrado de toca e não, e põe a mão e não, e empurra para lá. E a mulher depende de carinho, de compreensão, de amor do marido, para ela poder também lhe servir. Mas qualquer coisinho ela se enerva. É engraçado, o homem não agita fácil assim não. Mas qualquer coisinha ela se enerva, se agita. A igreja, qualquer coisinha, se agita e ela perde a bênção, ela perde o contato, ela recusa a palavra. Ela recusa Deus em seu dia. É o que aconteceu com os luteranos, diz o profeta. Ao ponto de Deus perder o desejo para com eles. Escuta. A igreja luterana recusou a Cristo até ele não ter nenhum desejo por ela. Eu quero te alertar, vocês são da mensagem, o seu marido é da mensagem, mas qualquer dia, se você pisa no calo dele hoje, se você faz isso com ele hoje, amanhã, depois, vai chegar um dia que você não vai fazer mais, porque ele vai perder o desejo por você, não vai te procurar mais, e olha, eu vou te garantir, talvez ele vai largar até de ser crente. Por quê? Aí você vai dizer assim, ele já era do diabo mesmo. Não, você vai ser culpado no dia do juízo, porque você acabou com o seu casamento. Você não foi mulher sábia, só lê na Bíblia. Sobre a mulher sábia edifica a sua casa. E pensa que mulher sábia é lavar louça. Mulher sábia é arrumar casa. Para isso daí o homem arrumou empregada, filha. Me entenderam? Então não é isso, mulher sábia é aquela que cuida do marido, é aquela que vive para ele e ele vive para ela, é aquela que não perde a emoção, o carinho, o passar de mão, não perde. Já estão velhos, mas estão agarradinhos um no outro. É duro, esses velhos resmungões nojentos, é tão terrível isto. O irmão Branham diz, não me cele como um velho rabugento. E minha esposa como uma velha resmungona. É o que você encontra, é gente nova, rabugenta e resmungão dentro de casa. Não está dando certo, estão em problema. O que é que falta? Corrige cada um. O homem corrige, você trata mal a mulher e quer que ela vai viver com você, qualquer dia ela vai te passar a perna, você vai perdê-la. E você faz com o seu marido, o quanto você faz, e deixa para lá, não me encosta, agora não, e não. Qualquer dia ele perde o desejo por você, e eu vou te falar, ele pode até perder o desejo pela igreja, e vai embora, porque são coisas que atrapalham tanto a vida das pessoas. Tem gente que não consegue um casamento dentro da igreja cristã, que é o real, elas acabam casando com qualquer pessoa lá fora. Porque há uma ansiedade, é sexo sim, é sexo, mas as pessoas foram feitas para isso. E essa mulher foi dada ao marido para esse ato, e ela não quer, e ela só rejeita. A igreja foi dada para Cristo para esse ato, sexual e espiritual. Quando Deus vem, abre a palavra, revela os trovões, revela o novo nome, a terceira puxada, dá bem. Amor, como que não está sentindo nada, que não está querendo nada, lembra disso. Quando seu marido morrer, lembra disso. Já estou falando para as futuras viúvas. Não estou jogando lá para casa não, viu? Que pode cair lá também. Mas isso aqui é para todo mundo. Isso é um povo que está sofrendo, é mulher sofrendo com o marido que não está com nada, e é marido sofrendo também com mulher que não está com nada. E se você for olhar, cuida da casa, não precisa de mulher melhor. Você chega lá, a casa é um brinco. Que beleza. Deve ser um brinco, ela e o marido, depois. Tem coisa que a gente dá vontade de falar tão claro, que parece que as pessoas falam claro, elas não entendem. Você fala mais ou menos, deixa meio encoberto, elas não entendem, fica para a próxima. Te garanto que eu vou voltar daqui uns meses, eu vou pregar sobre essas coisas outra vez. Mulher e marido. Por quê? Vai aparecer mais gente. Se esses não consertaram, então vai aparecer mais gente.
E se alguns consertarem, e for tudo bem, porque a questão, deixa eu terminar com isso, a questão não é só sexo, irmãos. A questão é a falta de amor, a falta de carinho, a falta de cuidado, a falta de aproximação. É isso aí. O que vai acabando com o casamento é isso. Não, mas nosso casamento está ó. Nosso casamento é 20, era 20 quando nós casamos. Hoje não é nem 19, mas é 10, não. Qual nota que você dá hoje para o seu casamento? Ele era 20. Está 9 agora? Ih, perdeu muita coisa. Vai perder. É a idade da mulher, é a idade do homem. Se os dois vai perdendo, a idade mostra isso, que vai perdendo também as emoções. Mas você não vê isso aí na terra. Você não vê, vocês me perdoem, mas você vê um velho sem vergonha que mexe com as mulheres. Você vê nessa condição, que é terrível, o velho nessa condição, mexer com as mulheres. Por isso, cuida do seu marido. Igreja, cuida do seu Cristo, da palavra revelada, da luz que você recebeu. Ame ele, esfregue nele. É o que você tem liberdade, é o único que você tem liberdade, e você recusa, qualquer tempo será tirado. E o que vai acontecer com você? Vai reclamar. Eu estou... Irmã, está aqui. Eu estou vivendo uma vida solitária. E chora. As irmãs estão chorando porque estão vivendo uma vida solitária. Sozinho. Isso eu recebi hoje. Irmãs boas nossas. O que vai fazer? O que você vai fazer mais se não ter os filhos ao redor da mãe para cuidar dela? Olha na Bíblia o que a Bíblia ensina. Eu preguei esses dias lá no sul. Olha na Bíblia o que a Bíblia está ensinando, o que os filhos têm que fazer. Os filhos e os netos cuidar da viúva. Os filhos e os netos cuidar da viúva para não ser pesado da igreja. Isso é a Bíblia. O que nós temos que fazer? Eu tenho que ser um bom pai, que ainda é perigoso ele me pôr no asilo. Você vê um homem que nem eu assim, que sou durão. Se ficar meio problemático da cabeça, nenhum filho vai me tolerar, nenhuma nora vai me tolerar, né? Que a dona Ruth dure muitos anos. Pensa bem. Tem que ser bom. Tem que ser bom. Você tem que ver o que vai acontecer amanhã. O seu filho, a sua filha, o seu neto gosta de você, seus filhos gostam de você, fica ao seu lado, te ampara, cuida de você. O que nós fazemos, farão conosco. Farão conosco. E eu já estou velho, vocês já estão vendo, né? Eu estou velho. Mas graças a Deus ainda estou pensando bem, estou agindo bem. Estou em são juízo. Passei da hora, mas estou em são juízo. Estou sabendo que eu passei da hora. Eu não passei da hora sem saber. Ciente de que eu passei da hora. Mas se eu não deixar essas coisas para vocês, não vai bem. Aí vocês ficam assim, a igreja está boa. Está tudo bem. Está nada, irmão. Está nada. Está nada. As pessoas têm que ver isso aqui. Sou uma crente morna. Não tenho muita vontade da palavra. Só quero hino. Eu só gosto de hino. Você tem crente que só gosta de hino. A palavra. Então vamos perdendo o amor pela palavra. E o que Deus quer é a palavra. Quer que você ame a palavra, porque Deus é a palavra. Obrigado, Senhor, por mais esta vez. Eu sei que Eva tinha que ouvir Adão, mas ela ouviu um animal, mas não ouviu o marido. Tem muitas mulheres que ouvem animais aí na terra, patrões animais, e assim por diante, mas não ouve marido. Sara ouviu Abraão e obedeceu a Abraão. Ajuda meus irmãos e minhas irmãs. Ajuda esse ministério, Pai. Temos muito pouca gente.
Temos pouca gente. Pode ter muitos computadores lá fora, mas tem pouca gente aqui nessa igreja local, aqui em Franca. Muito pouca gente, mas queremos que esse pouco seja inteirado da verdade. Se não cumpre, o problema é de cada um, mas tem que saber desta verdade. E que os muitos que nos ouvem através da internet terão que saber que não é somente entrar num site, não é só parar para ouvir um sermão, mas é obedecer essa palavra. É assim que chama Deus de Senhor. É obedecer a palavra. É assim que chama o marido de Senhor. É obedecê-lo, querido. Amor. Pai, obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Irmã Antônia pede oração a favor de seus netos, Davi e Sara, pelo aniversário. Deus abençoe muitos anos de vida. Irmã Josina agradece a Deus pela cirurgia que fez. Irmão Vicente, que fez uma cirurgia, pede oração. Davi, que está preso, não, mas tem ouvido a mensagem. Irmã Sandy, pede oração para sua sogra. É Odaíba, irmão, o que é? Odaíba, que está enferma. O irmão Tiago pede oração por ele e sua família. Sua mãe Cristiane, pelo aniversário. Para João Lucas, filho da irmã Flávia, que acorda à noite agitado, gritando. Oração para Davi, filho do irmão Marcos, pelo aniversário. Senhor, Todo-Poderoso, Criador, coloca estas vidas na sua presença, Pai. Já lemos os nomes e aceita a gratidão de cada um que completou mais um ano de vida, porque isso é maravilhoso, Pai. Enquanto vivemos nessa terra, sermos agradecidos a Ti. Então aceita a gratidão destas pessoas e aqueles que estão doentes, que a sua mão poderosa possa tocar nesses corpos e tirar toda a doença, toda a enfermidade, toda a dor, e estas vidas sejam abençoadas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, Deus abençoe cada um de vocês. A visita também, Deus abençoe a visita. Muito obrigado pela visita do irmão que saiu conosco. E numa noite de ensinamento como esta, né? Nós somos pegados assim de surpresa também. De uma hora para outra, a gente monta uma mensagem. Então é coisa rápida, não é coisa que você fica uma semana à procura do que vai falar. Não. É de uma hora para outra. Vem e a gente monta aquilo e vê que é o que Deus quer que nós saibamos nesse dia. Relacionamento natural e espiritual. Temos que ter de uma forma correta. Amém? Deus te abençoe. Vamos em paz. Amanhã tem mais 6:30 estaremos aqui para mais um culto de adoração a Deus. Amanhã, 6:30. Todo o Brasil, África, Portugal, Estados Unidos. Deus abençoe todos vocês lá em Los Angeles. Seja abençoado a todos pelo poder de Deus. É muito bom ter todos vocês conosco. E lá em Luanda também, o pastor Diamantino, meu abraço, pastor Diamantino e toda a sua família, seu ministério. Deus abençoe todos vocês. 24 horas no ar, direto de Curitiba, Paraná. Estejam sempre conosco, sendo abençoados. Agora a página, por enquanto, está normal, né? Você já pode ver no seu computador a página total. Já consertaram. Deus vos abençoe. Boa noite. Estás ajoelhado, quero eu falar contigo. Porque estás chorando,
ó meus pés, tenho contemplado a tua dor. Vem desesperado ao meu encontro, dizendo: Senhor, não consegui. As lutas são tão grandes que estou pensando em desistir. Meu filho, tu já leste a minha história, tudo que passei por ti. Fui cuspido e humilhado, fui zombado e criticado, eu tudo sofri. Até mesmo meus amigos tão queridos, todos me deixaram só. Tudo isso eu sofri, não foi em vão. Eu fiz tudo pra não te deixar só. Filho, sei que as lutas são muito grandes, mas sem mim é impossível. As lágrimas que rolam em teu rosto fazem quebrantar meu coração. Não temas, ó meu filho tão querido, tua vida está em minhas mãos. Eu tenho uma palavra pra te dar que vai consolar teu coração. Meu filho, eu já fui um carpinteiro, eu também já fui cordeiro no lugar de intercessão. Eu estava lá no trono para interceder por ti, mas agora levantei, estou em teu coração. E todos os mistérios escondidos estavam nos 7 selos, te dei a revelação. Era apenas carpinteiro, lá na cruz já fui cordeiro, mas agora sou leão. Era apenas carpinteiro, lá na cruz já fui cordeiro, mas agora sou